Sejam bem-vindos à aula de ovos. Ovos são muito importantes na confeitaria e na panificação por ser uma proteína completa. Então a gente vai falar mais sobre os ovos e essa sua importância na panificação e na confeitaria. Então vamos para a sua função na confeitaria e na panificação. Primeiramente, ele serve como coagulante, espessante e estruturante, por conta da sua coagulação, né? No caso de pães, dando a estrutura. No caso de cremes, espessando o creme e também trazendo a gordura e a umidade para os preparos. Depois a gente também tem a situação dele ser emulsificante, que basicamente por causa da presença da lecitina, ela tem a possibilidade de misturar água com gordura. Por exemplo, a gente vai fazer uma maionese, a gente usa a gema para trazer essa mistura de água com gordura, formando assim a maionese, no caso de vinagre com óleo. Com essa emulsificação, a gente produz massas mais lisas, com textura e mais volume, devido ao agente de volume que dão esses ovos. Ele também traz a incorporação de ar, por conta que com o batimento das claras ou do ovo inteiro ou das gemas, aprisiona o ar lá dentro e faz com que a gente consiga incorporar ar na massa, por exemplo, numa massa de bolo. Ele também tem a função de umidificante e amaciante na massa. Umidificante por causa da presença da água no ovo. Ele encurta as redes de glúten também e ele amacia o preparo. Ele também traz sabor, valor nutricional, cor e brilho, por conta da caramelização dos açúcares contidos nele. Então a gente tem um sabor característico, o valor nutricional por conta dos nutrientes, gordura e etc. A cor e o brilho por conta do açúcar e da reação de Maillard de caramelização que ocorre quando a gente pincela em cima do pão ou a gente utiliza num bolo. Mas também cuidado com o seu uso exagerado, por conta que o ovo ele é mais coagulante. Então se a gente botar muito ovo, ele vai coagular e vai dar uma textura borrachuda para o seu preparo. Então cuidado para não adicionar muito ovo na sua preparação. Para contornar esse problema, a gente adiciona açúcar e gordura na receita. E também, caso você queira tocar clara por gema, gema por ovo, etc., a receita vai ter que ser balanceada novamente, por conta que a gema tem uma composição, a clara tem outra composição, então a gente tem que verificar essa questão. Que a gente vai ver a composição do ovo mais pra frente, e é muito importante essa questão. E claro, também cuidado com as infecções. O ovo tem muita questão de doença, por exemplo, a salmonela. Então, restaurante, padarias, confeitarias utilizam mais o ovo pasteurizado, que é basicamente o ovo que vem em uma caixinha, que pode ser ovo inteiro, clara ou gema, que a gente utiliza para fazer os nossos preparos. Claro, preparos que vão ao forno, vão matar essa questão de doenças, mas, por exemplo, o merengue francês. Por conta que o merengue francês a gente utiliza a clara crua, então a gente tem que verificar essa questão também. Então, a composição do ovo. Basicamente, o ovo é composto de gema, clara e a casca. Depois a gente tem a membrana que recobre o interior da casca, né? Basicamente, quando você cozinha e bate a casca, a gente tem aquela membraninha. Então, a gente tem aquela membrana também. E também uma câmara de ar, que ela forma uma câmara de ar na base do ovo. E também a gente tem 2 filamentos brancos. Quando a gente bate o ovo, a gente tem aquele negócio branco. Basicamente é que ele chama de filamento. São 2 filamentos que ficam na base do ovo, conectado à clara. E também em cima, conectado à clara, para que mantenha o ovo do jeitinho que ele fica, né? Que é a gema no centro, a clara em volta e etc. Esse filamento se chama calasa. Agora, os ovos contêm 73% de água, 13% de proteína, 12% de gordura e 2% de minerais e outras coisas. Então, basicamente, é isso que tem na composição do ovo. Então, vamos falar mais sobre cada parte do ovo.
A gema ela é rica em gordura e proteína, ferro e vitaminas. E a sua cor varia da raça e da alimentação da galinha. Agora, a clara ela consiste de albumina e de um pouco de enxofre. Quando você cozinha o ovo demais, ao redor da gema tem um negócio preto. Isso aqui lá é um enxofre, porque você cozinhou demais o ovo e acontece de aparecer o enxofre por conta dessa cocção a mais. Também temos a casca, que ela é uma casca porosa que permite a entrada de sabores e odores dentro do ovo. Importante na hora de utilizar os ovos é que verificar se há rachaduras, mau cheiro ou deteriorização, devendo ser limpos e frescos também, para que não haja problemas de micro-organismos na casca ou etc. Claro, para guardar o ovo a gente tem que guardar 2 graus Celsius, então a gente guarda na geladeira porque o ovo em temperatura ambiente depois de um tempo ele fica mais ou menos líquido, em vez de ficar aquele puxa-puxa, ele fica líquido, porque ele perdeu a qualidade, ele não está mais fresco. Depois, quando for utilizar, a gente lava. Não deve se lavar depois e guardar na geladeira, a gente tem que lavar quando a gente for utilizar. Isso é bem importante, porque senão ele vai pegar gosto e etc, por causa da casca. Então, é muito importante isso. Então, vamos para o peso do ovo. O ovo inteiro com casca, geralmente um ovo grande, ele pesa 57 gramas. O ovo inteiro sem casca, 50 gramas. A clara, 30 gramas. E a gema, 20 gramas. Quando uma receita pedir, por exemplo, 15 gramas de ovo, você vai ter que bater a clara e a gema e depois adicionar, pesar as 15 gramas. Porque, por exemplo, se você for adicionar, por exemplo, 15 gramas de ovo, basicamente a clara vai primeiro, né? Então você não vai ter o ovo inteiro, né? Você vai ter a clara e a receita está pedindo um ovo. Então você bate e depois mede. Agora vamos falar da forma comercial que são vendidos os ovos. O ovo fresco tem os seguintes tamanhos: o jumbo, extra grande, grande, médio, pequeno e fábrico. Esses são os tamanhos de ovos que são comercializados. Agora, os ovos pasteurizados a gente pode encontrar como ovos inteiros com gemas extras, claras ou gemas. E geralmente esses ovos pasteurizados contêm 10% de açúcar em sua composição, por conta disso impedir a separação dos componentes no congelamento. Por conta que quando há o congelamento, se tiver açúcar na mistura, ele vai abaixar esse ponto de congelamento por conta que o açúcar higroscópico pega a água, né? Então, por exemplo, o ovo congelava, situação hipotética, a menos 10, com o açúcar ele vai congelar a menos 20. E também ajudar na não separação dos componentes do ovo, né? Então, quando você for fazer um bolo, olhe sempre a caixinha se você utilizar o ovo pasteurizado, né? Olha a caixinha do ovo pasteurizado. Por quê? Porque ela vai dizer se tem açúcar, etc, porcentagem. Aí você vai ter que fazer o cálculo para diminuir essa quantidade de açúcar que está nos ovos, para diminuir na receita, para do que não tenha excesso de açúcar na sua receita. Então é importante fazer esses cálculos. A gente também tem o ovo em pó, basicamente vem inteiro, gemas ou claras. Ele é utilizado em misturas prontas de bolo e para preparos de merengues. Ele pode ser adicionado junto aos ingredientes secos, sendo necessário compensar a falta de água posteriormente. Por exemplo, se você for usar um ovo fresco, claro, o ovo fresco ele tem água e o em pó não. Então você vai ter que precisar hidratar esse ovo em pó. Então, se você está trocando um pelo outro, você vai ter que adicionar mais água nessa mistura de bolo para que ele hidrate esse ovo em pó. Aí você pode hidratar ele na massa ou ser reidratado antes com água. Reidrata e depois adiciona na sua mistura. O conteúdo complementar dessa aula vai ser a mecanização na produção de ovos, do canal do YouTube Negócios da Terra. É um vídeo muito interessante falando dos ovos, mostrando um negócio
a situação dos ovos. E eu acho muito importante. Eu vou adicionar aqui na plataforma, mas você pode pesquisar também no YouTube. Então foi isso, pessoal. Essa foi nossa aula de ovos. Muito obrigado e bons estudos.